tempo disso, eu quero falar sobre erros e acertos. A palavra erro, ela significa afastamento da justiça, ou engano, ou pecado, ou fraude. O erro é uma coisa que está ligada com o diabo, está ligado com Satanás. Toda vez que você erra, você sabe que vai ser punido em alguma coisa. Porque o inimigo trabalha, como disse Jesus, o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Então o trabalho dele é fazer você errar e permanecer no erro para ser condenado. Agora a palavra acerto significa dar no alvo, é um ajuste. Então, o irmão Brana tinha experiência disso. Ele disse que o irmão Brana tinha uma experiência, ele mesmo falando do seu testemunho, que ele acertava na cabeça de uma taxinha com a sua arma, aí umas 50 metros mais ou menos, uma jarda, ele acertava. Ele diz: quando você não acerta no alvo, você tem que ajustar a mira, ajustar a arma para acertar no alvo, senão vai errar. E como já disse, até já falei aqui, Satanás não preocupa de você atirar no alvo, ele deixa você atirar no alvo, ele só não deixa você acertar. Então você pode atirar na direção do alvo, mas ele dá um jeito de entortar o cano, ele dá um jeito de trazer uma ventania para você errar. E quando a gente erra, a gente perde. E nós, nesse mundo que nós estamos vivendo, é um mundo de mentiras, um mundo cósmico, ele é um mundo, depois que a queda veio na Terra, a coisa ficou difícil, é um mundo de desculpas. O irmão Brana até cita, quando Deus falou com Adão, ele disse: quem falou para você que você estava nu? E ele disse: foi a mulher, que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Aí falou com a mulher: não, foi a serpente. E um ficou jogando a responsabilidade dos outros. Então, no mundo cósmico, quando a queda entra, nós não sabemos aonde a gente vai. A gente fica oscilando, perdido. Por isso que é preciso ser salvo, encontrado por Jesus. Então, eu e você precisa, que errar, a gente vai se errar sempre, em alguma coisa. O profeta até diz, conta um exemplo, de uma firma que começou a contratar uns pessoas e foi fazer aquela entrevista e disse para eles: tragam um lápis de borracha. E eles foram. Aí aquela turma está ali e um daqueles estava com a caneta. E então o examinador olhou eles ali na fila já na entrevista e disse: cadê o teu lápis de borracha? Ele disse: eu não preciso de lápis de borracha, porque eu não erro, eu só tenho a caneta. Ele disse: então o examinador disse: então pode ir embora, porque você não serve. Se você não vai errar, você não vai fazer nada. Então quer dizer, qualquer coisa que você vai fazer, até tentar servir a Deus, você falha em muitas coisas. Mas nós precisamos errar menos, aprender a errar pouco. Para quê? Para sofrer pouco. Aqui no versículo que eu li nesta noite, Paulo, o apóstolo, aconselha os Gálatas. Porque você que conhece a Bíblia sabe que os Gálatas estavam indo bem pelo Espírito, depois eles começaram a voltar para a carne, para os rudimentos da lei. Então Paulo disse que estava com medo de ter trabalhado em vão com eles. Então ele disse: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Então quer dizer, se eu e você errar, qualquer um errar, vai ser punido. Então nós temos que aprender pela palavra de Deus como errar menos, como parar com isso. Porque o apóstolo Paulo, que é o ensinador da Bíblia, ele diz: não erreis. Você não vai encontrar aqui na Bíblia aqui dizendo: não acerteis. Não, essa palavra acertar é uma coisa maravilhosa, que é uma coisa boa, e todo mundo tem que fazer isso naturalmente. Então não está proibindo ninguém fazer nada certo, está proibindo fazer errado, porque o erro traz condenação, traz punição, traz sofrimento e angústia. Toda pessoa errada, a Bíblia diz assim: se o teu coração não te condena, tem paz com Deus. Agora, ele disse: se o nosso coração está
não condena, tem paz. Mas se o nosso coração condenar, maior é Deus do que o nosso coração, para que Ele possa nos ajudar a sair disso. Não é? Aquele que confessa e para, alcança a misericórdia. E o que retém as transgressões, nunca prospera. Então eu e você vamos detectar se estamos muito bem com Deus ou não. Eu tenho que saber, eu tenho que olhar para dentro de mim e saber se eu estou bem. Você tem que olhar para dentro de você e ver se está bem. Você já viu na rua, quando um carro passa e o cachorro está até quieto, né? Eles gostam muito de motoqueiro também. Quando o carro anda, o cachorro corre para morder no pneu. Então ele faz aquilo, eu não sei por que ele faz aquilo, mas ele tem o prazer de correr. Quando o carro para, ele para. Então o negócio dele, agora ele não tem consciência do que está fazendo. Pensa se um ser humano fizesse uma coisa dessa. Diriam que ele está louco. Por quê? Porque nós temos consciência, nós temos raciocínio, nós somos feitos de uma maneira mais elevada. Então eu e você temos então que saber o que está certo e o que está errado. É uma obrigação nossa. Deus já fez isso com a gente, nós com essa faculdade. Se o teu coração não condena, ele está falando da consciência. Se a tua consciência não está acusando, você está em paz. Amém. Amém. A não ser que tenha cauterizado a consciência já, porque tem uma pessoa que ele combate Deus de todo jeito para ser um mentiroso profissional. E passa para o subconsciente, então acabou. Faz errado pensando que está certo. Agora, nós no normal, nós sabemos quando a gente erra. Sabe ou não sabe? Sabe. A gente sabe quando erra. Um menino sabe quando erra. Uma criança sabe. O idoso, qualquer um sabe quando fez errado. Quando você falou uma palavra para alguém que machucou, você sente, não é? Mesmo que não seja de propósito, você sente que machucou, porque você não queria escutar uma coisa daquela. Então eu e você precisa entender isso, que Deus nos deu o nosso raciocínio para a gente raciocinar, para a gente saber onde deve entrar e onde não deve entrar. E aí Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que ele tem que entrar pela porta estreita? É tão duro você ser uma pessoa que anda na porta, passa pela porta estreita, no caminho estreito, é muito difícil. Humanamente falando, a gente não quer ficar desse jeito, ser doutrinado e ser mandado o tempo todo. Mas ele diz: é o caminho que leva a vida, leva ao céu. Amém. Agora ele diz: o caminho largo é que conduz à perdição e muitos entram por ela. Poucos são salvos e muitos erram e se perdem, até vão perecer mesmo. Porque tem pessoas que dizem assim: eu não quero que ninguém manda em mim. Eu não quero saber se está certo, se está errado, eu vou fazer o que eu quiser. E esse é um dos maiores erros que nós já cometemos, porque é chamado o erro de Lúcifer, a soberba. O erro de Satanás foi esse, a soberba. É dizer: eu sou eu. São três coisas que destroem a terra. E foi lá do Éden, e Jesus venceu lá, ali naqueles 40 dias de tentação no deserto. Chama-se concupiscência da carne. Aqui a carne para nada aproveita. Ela faz a gente errar muito. Concupiscência dos olhos, que faz a gente cobiçar muitas coisas que nem precisa. E a soberba da vida, que é a pior. É a pessoa simplesmente diz: a vida é minha, eu vou fazer o que eu quiser. E aí não respeita pai, não respeita mãe, nem pastor, nem igreja, nem polícia. Você já viu, tem pessoa que não respeita nem a polícia, não respeita médico, não respeita ninguém. Ele dói, ele enlouquece e quer fazer tudo. Enquanto não botam ali as mordaças dele ali, prende, ele não sossega. Então eu e você, se queremos ser felizes, nós temos que acertar. E acertar o máximo que a gente puder. Se você quer saber o maior livro que te ensina a acertar, chama-se Bíblia Sagrada. Amém. Nessa era temos a mensagem profética de William Branham. Se você seguir os conselhos desse profeta, você vai entrar no céu pelas portas. Amém. Porque ele está nos levando de volta à palavra original. Amém. E quando Amém. você segue a palavra, quando você segue a verdade, você vai bem. Em Atos capítulo 17, verso 30, diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia em todo lugar que se arrependa.
Amém. Significa que eu e você podemos até falhar em algumas coisas assim, porque na linhagem adâmica a gente falha muito, erra muito, e muitas coisas que a gente nem sabe nem o que está errando às vezes. Mas quando Deus se irradia a sua vida, te leva para a igreja, te mostra o caminho e começa a te ensinar, e você entra para a escola e começa a aprender, e você começa a ter uma idade maior, e você já agora está vendo as coisas de uma maneira melhor, seu raciocínio está aberto para você entender as coisas, né? Diz que até os 30 anos de idade a pessoa pode ser enganada, mas depois dos 30 anos ele tem uma probabilidade muito grande de não ser enganado. Ele está maduro, então agora ele pensa melhor, ele age melhor, e você vê tudo. Tem um provérbio antigo que diz: quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, ardendo, ponha-se de molho. Então aprenda com os erros dos outros e não queira aprender com os seus próprios erros, que é pior. Uns dizem: olha, me larga que eu sei o que eu estou fazendo, se tiver que apanhar sou eu quero ter minha experiência. Eu não quero ter experiência de apanhar, de ser preso, de sofrer, não é? Uma coisa que eu poderia ter evitado. Então, nesta noite, pense nisso, guarde esse pensamento, que acertar significa ajustar. E quem ajusta a nossa vida é a palavra de Deus. Amém. Né? Não está escrito lá no Provérbios: ensina o menino o caminho que ele deve andar, até quando ele crescer não se apartará dele. Então a palavra de Deus coloca dentro da pessoa a doutrina certa, a doutrina correta. E eu e você viemos da igreja, diz irmão Brana, para ouvir a palavra, ver o que estamos falhando e consertar a nossa vida. Amém. Então você nunca pode deixar um diabo chegar no seu ouvido e dizer: contar a sua vida para o pregador. Ou então dizer que está jogando verde para colher madura. Ou então ele está fazendo isso, ele está fazendo. Isso é autossugestão. Não aceite essas coisas. Aceita consertar a sua vida. Amém. Aceita melhorar o seu testemunho para sofrer menos. Então é isso. E para isso eu quero ler mais algumas coisas aqui com vocês, porque a Bíblia ela tem um ensinamento sobre isso. Agora guarde isso: não erreis, meus amados irmãos. Paulo está falando, Deus não se deixa escarnecer. Então você sabe que às vezes a gente, como ser humano, como a gente é falho, cheio de problemas, quando você vê às vezes uma pessoa falhando em alguma coisa, um filho, alguém falhando, a sua tendência é às vezes até proteger. Você fica ali querendo proteger. Tem pessoas que não têm um bom entendimento nisso, que briga com qualquer um, tentando defender o criminoso, o filho criminoso, tentando destruir os outros para defender o pecado com tudo. Mas não pode, a gente sabe que não pode, não é? Agora Deus não, Deus é santo, justo, correto, perfeito. O irmão Brana diz: Deus pode fazer sem mim, Deus pode fazer sem você, mas nós não podemos fazer nada sem Ele. Amém. Amém. Então guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não seja obstinado, como o cavalo, como a mula, que tem que pôr freio para poder doutrinar, para poder mandar para aqui e para lá. Não seja. Vamos ser pessoas que aprendem ouvindo a palavra. Amém. Ouvindo Amém. os conselhos. Não é bom aprender ouvindo? Amém. É melhor que aprender apanhando. Então nós devemos juntos orar, pedir a Deus: Senhor, me ajuda a parar de errar, porque Paulo está falando aqui: não erreis. Então eu tenho que lutar para errar o mínimo que eu puder. Que eu vou errar pouco, a gente vai falhar. Se você vai lavar um copo ali, você vai lavar um copo com aquela boa vontade, às vezes só tem aquele copo, você gosta tanto lá, de repente, pá, quebrou. Então você não foi reprovado agora: você quebrou o copo, acabou tudo. Não, você vai arrumar outro, tem outro, e larga aquilo para lá. Agora, se você pegar o copo e com raiva de alguma coisa e jogar na pia, jogar na parede, é outra história. Então aí já entra para o lado voluntário, é onde a punição vai ser grande, porque Deus não aceita nada daqueles que querem fazer as coisas de qualquer jeito. Então vamos ler mais alguma coisa. Olha só: todo aquele que semear no corpo, na carne,
da carne ceifará corrupção. Aí você vai pensar que a pessoa que usa droga, que fuma, que bebe, que joga, que gosta de danças, que gosta de jogo, que gosta de... Então a pessoa que se envolve muito com essas coisas aí, não é? E faz tudo errado, é claro que ele logo vai ver as punições que vêm. O vício é uma maldição, é como um castigo já em cima da pessoa. E ainda tem um castigo maior lá fora, lá na frente, que Deus diz que os bêbados não entram lá, os mentirosos não entram, os adúlteros não entram, né? Os feiticeiros, todos que amam e praticam a mentira, as coisas do mal, não entram lá. Então quer dizer que a gente tem que parar com isso. Amém? Quem concorda? Amém. Nós temos que parar com muitas coisas que às vezes a gente faz até inconsciente. Você sabia que às vezes a gente fala palavras que a gente aprende a conversar assim, e qualquer coisa a gente dá logo um chega para lá, ou então a gente briga, a gente está a ponto de briga, e está conversando, já quer logo levantando a camisa já, e se quiser vir, pode vir. Então, a gente vai sofrer muito, um monte de coisas, sem necessidade nenhuma. Então, quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. E ele diz que nós vamos colher se não nos cansar de fazer o bem. Então, não se canse de fazer certo. Não se canse. Às vezes você ajuda alguém, faz alguma coisa para alguém, e a pessoa olha assim depois e diz, você não fez nada. Fez porque quis e tal. E você fica tão chateado com aquilo, né? Mas tem uns que dizem, agora não ajudo mais ninguém. Você vê na boca do buraco, eu empurro e tal. Aí começa a querer ser igual ao outro. Pior igual do que o outro. Então não se canse de fazer certo. Faça o bem, faça tudo. Paulo disse aqui a todo mundo, principalmente aos domésticos da fé. Amém. Faça a coisa certa, o melhor que você puder, porque a Bíblia diz assim, a alma generosa engordará. Então, se você for generoso, for generosa e for uma pessoa dada, abençoado, Deus te recompensará publicamente. Amém. E está escrito lá, espalhou, deu aos pobres, isso fica na memória de Deus. Então, Deus não te deixa passar nenhum problema. Né? Foi o que o salmista disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso significa que se você for uma pessoa que acerta, que começa a acertar daqui, da lá, mas eu não tenho obrigação, mas você conhece a palavra e você sabe que Deus vai te premiar, vai te abençoar, mais e mais. E você vai se livrar das garras de Satanás, porque o diabo trabalha em cima da lógica. Muita gente não sabe, mas Satanás trabalha em cima da razão. Não viva pela razão. Eu tenho razão, o inimigo já chega e diz, você tem razão mesmo, dá logo um tiro nele. E aí você arruma um problema sério. Então o diabo trabalha, ele é o promotor. O Brano explica na mensagem de julgamento que o diabo é como um promotor, ele é o acusador. E ele quando se acusa, o promotor não acusa ninguém sem prova, sem a coisa certa. Ele fez e ele merece ser punido. Lembra que a Bíblia fala que o diabo dia e noite acusa diante de Deus os povos de Deus na terra? Lá ele fez isso. O inimigo faz a pessoa errar e depois corre em Deus e diz lá, ele errou, vai lá, acaba com ele. A lei está escrita aqui, acaba com ele. Então não deis lugar ao diabo, quer dizer, você não aceite as conversas dele. Fica do lado de Jesus, siga a Deus pela fé. Amém. Porque o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Vamos voltar então aqui para entender melhor, lá no livro de Salmos 19, no verso 12, você vai entender aqui o salmista Davi. Ele era um homem que você sabe que ele também pressagiou muito sobre Jesus. Davi, nas suas inspirações, ele escreveu uns 6 salmos e ele falou justamente desses erros, aqui com a experiência própria que nós vamos comentar. No verso 12, Davi diz assim, quem pode entender os próprios erros, os seus erros? Quem pode entender os seus próprios erros?
Aí ele, na mesma palavra, ele está em uma oração dizendo: purifica-me tu dos que me são ocultos. O que é esse pecado que me são ocultos? É coisas que eu faço no meu subconsciente, que eu trouxe da linhagem familiar. Você quer saber quem é você? Você é crente hoje. Dá uma olhada para aquela família, pessoas incrédulas, pessoas que... aquela linhagem toda. O que eles são, você era. Aí você só vai ver, se você se converteu, só vai ver se você tiver convertido. Você olha e diz: mas espera aí. É por isso que a Bíblia fala que ali a luz não tem comunhão com as trevas. O justo com os injustos não dá conta de ficar junto mais. Antes era aquela farra, mas você se converteu, você agora está vendo os erros que eles cometem inconscientemente. Nas festas, nas brigas, né? Nas discussões, na maneira de se vestir, na maneira de falar, na maneira de agir. Eles vivem desse jeito. Então você vai ver, o irmão Brana disse que foi ali andando na estrada, na pista, e ele viu uma moça muito linda, com um chapéu, com uma bota de cowboy, e ela só de biquíni ali, mal vestida, andando na beira da pista, e os carros buzinando e dando freada. E aí ele pensou, o irmão Brana disse, poderia parar e falar para ela sobre Jesus. Ele pensou em fazer aquilo, o próprio Deus corrigiu ele e disse: você vai ser preso. Então tem pessoas que fazem aquilo inconscientemente, dizendo: eu estou bem, eu sou americano, não é? Eu faço o que eu quiser, você não tem nada com a minha vida. Então Davi estava falando dos pecados ocultos, que às vezes a gente comete inconscientemente, e a gente faz aquelas coisas ali, e depois você só vai saber quando vem as punições. Porque Deus não se deixa escarnecer, a palavra de Deus é um filtro, e ela filtra tudo, não tem como passar nada errado. Por isso que tem justificação. Deus não leva em conta os pecados do nosso tempo adâmico, pecado passado, não é? Deus nos limpa daquilo, nos perdoa os passados. Você é batizado nas águas em nome de Jesus. Esse batismo não serve para frente, não, serve para trás. Você foi purificado do passado, agora entra no período da santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Santificação, você vai aprender a palavra de Deus, que é que nos santifica. Pai, santifica o teu povo com a verdade, tua palavra é a verdade. Amém. Então, quando você conhece a verdade te liberta da mentira. Amém. Você tem que conhecer, não é só pegar na mão e dizer prazer em conhecer e depois não conheceu nada. Você só conhece a pessoa quando convive junto. Um tempo convivendo, aí você vai conhecer quem é a pessoa, se ele é uma pessoa boa ou mal. Então, conhecer, nós temos que conhecer esse Deus. Ele vem com a sua palavra para poder nos fazer novas criaturas em Cristo. E aí os pecados do passado são cancelados e nós aprendemos outra coisa. Se você ler Atos 2,37, o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a ordem. Mas em Atos 3, logo à frente, no verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que seja cancelado os pecados. Não é só perdoado agora. Atos 2,37 diz que é perdoado o passado. Mas agora a santificação é cancelar os pecados. Santificação cancela os pecados, você perde o desejo de fazer coisa errada. Os pecados ocultos começam, você diz: oh meu Deus, eu não sabia que aquilo que eu fazia, aquela mania errada, nojenta, irritava a Deus. Tem muita coisa que irrita a Deus, que a gente aprendeu aí do mundão, dessas linhagens, dos lugares, da região e etc. Então existe muito erro. Então a santificação, ela põe fim ao pecado, ao desejo de pecado. E aí você vê que esse versículo de Atos 3, verso 19, está as 3 etapas da graça aí, não é? Seja batizado, arrependei-vos, pois, e aí convertei-vos, pois, para que sejam cancelados os pecados, e venha os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então o batismo do Espírito Santo só vem, o dom do Espírito Santo, depois que a pessoa está convertido.
Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, confirmará teus irmãos. Amém. Então Pedro era um crente que viu tanto milagre, tantas coisas maravilhosas, mas ali no Getsemane ele ainda estava com a espada na cintura. E Pedro cometeu um erro ali pensando que estava fazendo certo. Você lembra que ele pegou com a espada ali, ele disse: com Jesus aqui ninguém toca. E quando o Malco chegou ali, o servo do sumo sacerdote chegou perto de Jesus, Pedro chegou e desferiu um golpe que eu creio que foi para arrancar a cabeça daquele homem. E aí acertou na orelha, cortou a orelha. E aí Jesus não disse: ô Pedro, você realmente me ama mesmo, está me ajudando, está aqui do meu lado. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na barriga. Está vendo que foi um erro do Pedro? E aí Jesus foi lá, colocou a orelha no lugar e disse: eu não poderia orar ao meu Pai e ele mandar mais de 12 legiões de anjos ao meu favor. Então não aceitou aquilo e ele colocou, e aí Pedro saiu correndo, porque ele viu que ele não estava fazendo nada. Então nós às vezes erramos inconscientemente em muitas coisas, e nós só vamos entender como parar com certas coisas quando você está sabendo sobre o caso. Quando você conhece sobre o caso e você foge. Você não tem um provérbio antigo que diz assim: quando um não quer, dois não brigam. Mas se você pegar duas pessoas com sangue fervendo, um mata o outro. Mas se você pegar alguém que correu, aí alguém diz: é covarde, ele correu. Não, é melhor ali um animal, até uma ovelha viva, do que um leão morto. Então é preciso, não é covardia, é você lembrar das suas responsabilidades. Você tem família, você tem muita coisa para fazer, você tem uma alma para prestar conta, então é melhor você sair de perto do demônio. Porque o demônio rouba, mata e destrói e fica rindo disso. Então nós precisamos olhar e voltar lá atrás. Então aqui Davi estava dizendo a Deus: purifica-me tu dos que me são ocultos. Aí ele diz mais: também da soberba guarda o teu servo, para que senão se enrolei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Então uma pessoa soberba, ele tem parte com o demônio. Porque o demônio, ele é um derrotado, ele é um fracassado, mas ele não se dá por vencido. Então ele briga, ele xinga, ele grita, ele toca fogo, ele derruba a casa, ele faz qualquer coisa. Mas ele é um erro. E então o Davi aqui está pedindo para Deus livrar ele desse espírito soberbo. Porque Jesus disse: aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Amém. Nunca seja uma pessoa exaltada em si mesmo e dizer: comigo é assim, eu sou assim. Eu sou um tipo de gente que é assim, o sangue ferve. Ah, mas quando eu quero... Isso não vale nada, não adianta nada, só vai atrapalhar mais a gente, a vida da gente. Sabe por quê? Porque lá em Efésios 6:10 diz que nós não temos, 10 em diante, temos que nos armar com a armadura de Deus ali, né? Preparar tudo direitinho para ficar firme e resistir no dia mau. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. O trabalho do inimigo era ver você lá fora, caído, fracassado, na mentira, enganado. E você já prestou atenção? Uma mentira puxa a outra. Quando a pessoa conta uma mentira, em vez dele correr e consertar, diz: ó, me perdoa, mentir. Não, ele arruma outra, ou então ele vai fugindo, vai só fugindo. Daqui a pouco ele não quer nada com gente que fala a verdade, ele não quer igreja, ele não quer ouvir Deus, ele não quer culto, para ninguém descobrir o que ele faz. Eu e você precisa errar menos. Nós precisamos errar menos. Nós precisamos acertar mais. Amém. E para acertar mais, nós temos que treinar mais. Temos que treinar. Porque o treinamento é para isso. Não é? Por isso que tem essas palavras aqui, ó: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Quem quer falar coisas boas? Amém. Não é como você conversar com as pessoas e todo mundo dizer: olha, que pessoa inteligente, que pessoa humilde, que pessoa gente boa, né? Fiquei num momento com essa irmã ali, com esse irmão lá, fui na casa dele, ele veio aqui em casa, a gente ficou 2 horas conversando, só falando coisa boa. Amém. Não é bom?
Agora tem uns que chegam na casa do outro e logo já está reprovando a casa tudinho. Para que essa cadeira aí? Para que essa cadeira aí? Se fosse eu, botava aqui. E aí quando a pessoa vai embora, o outro fica perturbado ou com raiva da pessoa, então começa a virar a casa para botar do jeito que o outro mandou. Então, quer dizer, é melhor a pessoa ser uma bênção do que ser uma maldição, do que ser um castigo, não é? A pessoa chega na casa de alguém e logo tem isso e tem mais aquilo, e fala disso, e fala daquilo, e fala mal, e conversa coisa que não deve, e critica, e zomba, fala da igreja, fala do pregador, fala não sei das quantas, e tem uns que falam até sem precisão. E depois, o que vai acontecer? Depois, aí quando alguém, tem gente, pessoa diz, olha, quando eu cheguei todo mundo calou. Eu já vi pessoas dizer, quando eu cheguei lá todo mundo se dispersou. Por quê? É porque a pessoa tem um espírito errado nele. Não pode escutar nada e nem pode abrir a boca para falar e vai começar asneira. E tem pessoas que são do contra. Tudo que você estiver fazendo, se você disser, eu já vi isso acontecer, você compra um lote, chega lá, quem compra lote fica na felicidade. Pode ser lá no Brocotó, não sei das coisas, dentro de um buraco lá no morro, a pessoa chega lá e fica aquele ânimo, né? Aquele ânimo, aí vai, alguém chega lá e diz, o que? Você comprou o lote aqui? Ah, rapaz, isso aqui eu não sei o que. E aí desfaz. Se você for fraco, você não quer mais nem ver aquele lugar. Então nós precisamos errar menos. Por quê? Porque Deus vê tudo e cada um recebe conforme as suas obras. Jesus diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amém. Então ele disse, Paulo fala aqui, em outro lugar ele diz, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Não é? Diz que aqueles plantadores do agronegócio, que trabalham com máquinas, aqueles investimentos caríssimos, diz que 20% da lavoura deles se perde. Desde o plantio, aquela colheita, até chegar no destino. Já viu aquelas carretas carregando soja e derramando soja na beira? No Nordeste eu viajo para lá, os cabritos ali, os jumentos comem soja o tempo todo, lá no sul que vai para lá, ali tudo espalhado lá. Então eles perdem, mas aquela perca de 20% não é nada, porque eles colhem milhares de toneladas. Então não significa nada. Agora, quem planta pouco, o sujeito só plantou um caroço de milho, aí deu um pezinho de milho com 2 espigas, ele vai ficar com a cadeira sentada em volta ali para ninguém pegar. E na hora que ele descuidar, entra um jumento lá e come o pé com um espigo. Então, quer dizer, a gente não colhe nada. Então, nós devemos plantar no Espírito. Para colher vida eterna. Amém. Então, quanto mais você for o melhor crente da igreja, da região, da vizinhança, quanto mais você... mas eu vou ser fanático. Não, fanatismo é outra coisa. Eu considero como fanatismo uma pessoa ficar 30, 40, 50 anos na igreja e não ser crente. É o fanático religioso. Aquele sumo sacerdote chegou no pé da cruz, Jesus pendurado ali, e ele começou a blasfemar o sumo sacerdote, que era a maior autoridade religiosa. Ele disse, livre-o, agora se o ama, porque ele disse, sou filho de Deus. Esse homem estava blasfemando do próprio Criador, que ele dizia que cria. Ele não sabia o que estava fazendo. Então nós precisamos errar menos, que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Amém. Perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, se você está do lado de Jesus, se você está do lado da palavra, se você está tentando fazer um ajuste aí na arma, melhorar mais as coisas, vai dar certo. Eu lembro quando eu era garoto, gostava muito de soltar pipa. E eu fazia pipa para mim, para vender para os meninos. Naquela época a gente cruzava, fazia várias pipas. E eu sempre fui bom em fazer pipa. Mas aqui e acolá você errava um pouquinho, porque você tem que fazer a mesma medida, certinho para um lado e outro. Aí às vezes até a rabiola tem que estar bem ajustadinha. Às vezes você sobe a pipa, ela vai, tem umas que fica dura e só subindo, só fica na sua cabeça. Aí você tenta dar
uma de bica que a gente chamava lá, para ela descer e ela não descia. Né? Ou então ficava rodando um lado, roda por outro. Você tem que descer ela e ajustar. Aí pronto, aí agora você já viu uma pipa bem ajustadinha? Você brinca com ela para lá e para cá, ela vai até no chão e sobe. É muito bom. E nossa vida é desse jeito. Se a gente estiver errado e pensar que a gente está certo, a gente é o pior pecador que tem. A pessoa, é igual diz que o cego, aquela pessoa que se faz de cego, é o pior cego que existe. A pessoa está vendo tudo e fazendo de conta que não está vendo. Então fica pior. Nós precisamos voltar a isso aqui e orar com o salmista dizendo aqui: Senhor, eu não posso entender muitas coisas que eu faço na minha vida. Às vezes eu sou ganancioso e não sei. Já viu? Tem pessoas que são gananciosas e tem outros que são desmancha prazer. E não vai entrar nisso aí, porque senão machuca muita gente. A gente sabe que nós temos muitas coisas que a gente não deve ser aquilo. Agora o Espírito Santo fala para a gente, não é? Estou dando aqui uma pincelada, mas Deus fala no seu coração. Tem um tipo de coisa lá que eu sempre tenho feito, eu vou parar com isso. E você para mesmo. Se você determinar e orar e dizer: Senhor, eu não quero mais ser desse jeito. Amém. O irmão Brana contou de um homem que chegou para ele e disse: Irmão Brana, como eu faço para me livrar do espírito da teimosia? Amém. Teimosia é uma das coisas mais normais que tem por aí, não é? A pessoa não quer ficar para trás e começa a teimar, sem nem ter certeza de nada. E aí, como que eu faço? O irmão Brana disse: venha no altar, ore e diga: eu não sou mais teimoso. Amém. Ora, mas é fácil assim? É. Se a pessoa aceitar o conselho, ele se libera. Amém. Agora, se a pessoa disser: não, mas isso aí não ajuda em nada, não, isso aí não é assim, não. E quando alguém, ainda tem a prova, quando alguém chegar e diz: olha, eu passei ali na loja e vi uma roupa ali que custava R$100. O teimoso já diz: não, eu passei lá, ontem era 200. Só para ter um motivo para ficar criando problema. Então a pessoa tem a prova. Quando alguém fala assim: não vou falar nada, nem quer 50, nem quer 500. Para não teimar, não precisa disso. Qual a necessidade disso? Mas a gente, se você pegar isso e aplicar no lado espiritual, a gente se livra de muitos demônios. Amém. Tem que ver agora, né, irmãos? Aqui não tem como parar, não. É só a hora lá que para. Mas vamos ver, vamos voltar a outra escritura aqui. Deixa eu ler a mensagem, que a mensagem aqui é muito importante para ler logo aqui esse assunto. Esteja certo de Deus. Parágrafo 19. Eu quero dizer para os irmãos também que as coisas que eu falo aqui, você pode ir lá na Bíblia, na mensagem que está lá. Então eu sempre tenho lido, tenho observado para não ir nada contra. O irmão Brana disse: né, diga o que eu disse nas quintas, eu serei responsável. Então nós queremos falar, mesmo que eu estou falando, mas eu já está aqui, eu sei, onde está. Então, parágrafo 19, o irmão Brana diz: nestas últimas semanas, temos estado em algumas dessas coisas, temos encontrado que o que eu pensava que era o mais importante no homem, encontrei que eles estão colocando ênfase sobre coisas seculares, indo por aí dizendo: Deus me deu maior isto e aquilo. Ele diz: você está iludido. Ele está falando de casa, de carro, não é? Você sabe que é muito bom você ter sua casa, seu carro, seu trabalho, suas roupas, sua chácara, e seu barco, e sua continha no banco. É maravilhoso, mas não põe a sua segurança nisso. Porque tem pessoa que põe isso aí e às vezes até faz coisas erradas, não é? Faz coisa errada, mente, para ganhar mais dinheiro, para botar no banco e para dizer: agora eu sou abençoado. Não. Nem toda prosperidade vem de Deus. Se você vê no mundo aí, quando alguém fala assim: estou querendo montar um comércio para ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro mesmo. Aí eles mandam ele montar uma distribuidora de bebida. Porque uma garrafa de pinga desdobra ela e dá para comprar mais 10. Drogas, e tráficos, e um monte de coisa que a pessoa ganha dinheiro com facilidade, pode estar com os pacotão de dinheiro. Mas é o demônio que está pelo meio.
Aquilo é para destruir os outros, roubando, matando, destruindo. Então, quem pode entender os erros? Há um dos erros grande. E tem muitas coisas nessa área, não é? Tem muitas coisas aí. Então, nós devemos procurar fazer a coisa mais honesta possível. Seja no negócio, eu sou empreiteiro de construção civil, trabalho há muitos anos nisso aí. Sempre eu trabalhei com o pessoal, eu sempre disse, olha, eu não trabalho barato demais, nem caro demais. Eu procuro fazer um preço justo do trabalho, para que a gente possa, depois você me chamar de novo para fazer o trabalho. Então sempre eu vou estar aí, mas nunca chegar e exagerar a coisa, ou então, né, cobrar bem barato. Eu conheço pessoas que chegaram até na cadeia do Brasil, pega uma coisa barata, serve barato, pegou, entrou, daqui a pouco está roubando tudo que tem na casa. Então, quer dizer, as pessoas nem se importam com isso. Mas eu tenho uma experiência de ver muitas coisas. Aí, eu trabalhei com uma época na construção civil, na Portobras, muitos anos atrás, era fichado nessa época lá, na pintura. Era três pintores. Um deles disse, olha, lá em casa não sei o que eu faço, porque debaixo da cama não tem nem onde pôr sandália, de tanta lata de tinta. E ele carregava. Aí embora leva uma lata de tinta para vender depois, aquilo coisa que não era dele. Eu falei, qual a necessidade disso? Então a gente nota, né, que a pessoa às vezes pensa, mas o que tem? Eu estou trabalhando na empresa, a firma é rica, o que tem se eu levar um pacotão desse de papel higiênico? Um dia eu pregando na igreja, eu me lembro, tinha um irmão, ele já faleceu, trabalhava na SLU, série de limpeza, ele já estava, né, um velho funcionário. E eu pregando lá e falando, olha, tem pessoa que trabalha numa firma, quando pensa que não, na casa da pessoa está lá para o carrinho de mão, está o carrinho de mão, a peneira, está um monte de coisa, colher, está um monte de coisa na casa da pessoa. Aí depois do culto ele falou, irmão, o que é isso? Mas aquilo me machucou demais. Eles lá em casa, todas as ferramentas, é toda a firma que eu trouxe. Então quer dizer, uma coisa simples, mas não é? Parece simples, mas é uma coisa séria. Aquilo não é seu, não é nosso, a gente não precisa disso nada. E cada vez que faz um erro desse, o demônio trabalha em cima da razão. É isso que ele faz, corre em Deus e diz, olha lá, o teu crente. E aí Deus faz o quê? Não tem o que fazer. Por quê? Porque o promotor provou que a pessoa está errada e ele vai ser punido. Aí entra aqui, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Agora, será que Deus perdoa a gente? Deus ajuda a gente? Não. Deus perdoa, Deus está do nosso lado. Foi isso que Jesus fez. Ele veio morrer, o justo pelos injustos, para nos livrar do inferno, senão a gente ia para lá. Ele veio nos lavar e purificar de todo o pecado e nos ensinar como sair disso. Receber o dom do Espírito Santo, receber Deus, é você sair da morte para a vida. É parar com a condenação, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Porque a carne para nada aproveita. Então eu e você queremos ser o melhor crente, queremos ser uma pessoa abençoada na empresa, onde a gente estiver. Deus está te ajudando, Deus vai te ensinar você ser uma pessoa que anda de cabeça erguida para onde você puder. Ninguém vai te olhar e dizer aquilo, olha lá o salafrário. Não. Você vai realmente irritar muita gente com você ser uma pessoa correta. Porque se você, eu já aprendi, se você fizer errado, eles te condenam. Se você fizer certo, eles não te aceitam também. O incrédulo não aceita o crente de jeito nenhum. Mas você tem que ter consciência de que está fazendo o correto. Então quer dizer, olha, eu estou abençoado demais. Amém, parabéns pelos seus viveres. Mas lembra que isso não é o principal, diz o Romano. Esteja certo de Deus. Amém. Qual foi o pecado capital nos dias de Noé? O pecado capital era comer, beber e casar. Aquele casamento que não era casamento, não era amigável, era amancebar, como diz o nordestino, era se ajuntar, era ficar. Então, comer, beber e casar.
até que o dia que Noé entrou na arca, o dilúvio veio e consumiu todo mundo. Olha, mas comer, beber e casar é pecado? Não, não é pecado, mas sem Deus é. Se a pessoa não tiver Jesus na vida dele, ele pode comer filé mignon todo dia, ele pode ter as melhores roupas, a melhor casa, ele pode ter tudo. A água vem e consome tudo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Como foi nos dias de Noé? Nos dias de Ló? Qual foi o pecado nos dias de Ló? Plantavam, edificavam, comiam, bebiam, casavam, era aquela farra, aquele povo sodomita não acreditava nunca que Deus ia destruir aqueles lugares. Os futuros genros ali de Ló, né, que estava prometido com as filhas de Ló, riram da cara de Ló quando ele falou que Deus ia destruir aquele lugar, porque parecia um Éden. Era maravilhoso, mas Deus não estava olhando nisso. Lá foi destruído que até hoje não nasce nada. Deus quer você, Deus quer a gente. Amém. Nós temos uma responsabilidade com a nossa alma. E então você vai ver que nos dias de Noé, e aí sim seria nos dias da vinda do Filho do Homem, que é hoje. Olha a grandeza, olha, se você olhar aqueles arranha-céus que tem na China, em Dubai, nos Estados Unidos, no Japão, você olha lá, você chegar num lugar, até nos postais que a gente vê, um lugar magnífico. A pessoa tem que ter muito dinheiro, muito posse para morar num lugar daquele, e a guerra está ameaçando destruir tudo, jogar tudo no chão, e vai jogar tudo no chão. Então não é coisa material que vai levar a gente a um gozo, a uma alegria, a uma segurança. Lembra do rico que fez lá? Come, bebe, folga. Aí Deus falou para ele: louco, vamos pedir a tua alma. E o que tem juntado vai ser para quem? Quer dizer, se a pessoa não tem nada com Deus, tudo que ele faz se torna em vão. O demônio carrega tudo. Deus, então, ele traz aqui, Mombrana diz: o que Deus quer que eu seja e você seja? Ele disse: grandes coisas materiais nem sempre significam estar na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre os justos e injustos. Mas o que o mundo necessita hoje não é de uma ameaça de fé para dar glória a si mesmo em algo e chamar-se espiritual. Eu conheço pessoas que assim: olha, eu estou abençoado, tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha vida, tenho meu salário, minha aposentadoria, eu estou abençoado. Olha, vamos ver o que você está querendo dizer. Porque se for pegar isso aí para aplicar no lado espiritual, não é não. Isso aí é bênção natural, material, que você pode dormir hoje e não acordar mais aqui. E o que ficou vai ser para quem? Só para criar problemas para muitos até. Então, o lado espiritual, Jesus falou: não ajunta tesouro na terra, onde traça, ferrugem, consome, os ladrões minam de roupa. Você pode ter, né? Você não tem um coração nisso, pode ter o que você puder ter. Eu acredito: coma bem, viva bem, faça o melhor que você pode, passeia, compre o melhor carro. Para mim, eu te dou parabéns por isso, se você puder. Não é? Agora, não coloque isso e dizer que isso aí é a espiritualidade, porque não é. Espiritualidade é o nosso coração, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. É isso que a gente precisa estar certo, ajustar a mira, ajustar o cano aí para acertar no alvo. Ele diz: às vezes a fé fará grandes milagres e continua não vindo de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor: muitos me dirão naquele dia, não tenho feito isto, aquilo em teu nome? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que é iniquidade? É algo que você sabe fazer certo e não faz. Não te conheço, ele dirá. Estamos vivendo naqueles dias. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo. Não precisamos de grandes igrejas, não precisamos de grande congregação, não precisamos de mais programa no rádio, na televisão, não necessitamos de nenhuma dessas coisas. Mas o que precisamos hoje, para sermos espirituais, é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem nenhum centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus.
Amém. Amém? Você acorda de manhã dando graças a Deus. Que maravilha ter o Senhor na nossa vida. Ah, mas quanto você ganha? Ah, eu estou ganhando um salário mínimo, mas ele disse que vai aumentar. Disse que vai aumentar mais R$200 o ano que vem. Mas você está feliz assim mesmo, porque Jesus está na sua vida. Amém. Agora não adianta ter muita coisa e aquela perturbação, e tem uns que não conseguem ser crente de jeito nenhum, porque já tem um monte de probleminha, e eles não querem consertar, eles não têm como consertar, não querem passar vergonha, e acaba empurrando uma coisa, e o inimigo começa a trazer doença, trazer angústia, trazer problema, trazer tristeza, e às vezes é coisa ruim você ir numa viagem, por exemplo, que você não quer ir. Vai ser muito ruim, tanto na ida como na volta. Mas quando você quer ir nessa viagem, tudo fica maravilhoso. E com Jesus, com Cristo no barco, tudo vai bem. Ser um crente que todo dia você está vendo Ele junto com você, cuidando das suas coisas, te alimentando, te vestindo, e tudo que acontece, você vê os livramentos de Deus. Então isso é muito maravilhoso. Saber que Jesus te ama e está do teu lado. Amém. E Ele é que é o dono do ouro e da prata, mas não vai deixar faltar nada. Pode até deixar passar uma provazinha, mas depois Ele recompensa. Amém. Olha só, mas o que precisamos hoje, repetindo, para sermos espirituais, é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem um centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus. E um reavivamento tome lugar dentro dos seus corações e mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. Você não pode ter um par de sapato em seus pés. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Amém. Eu prefiro ter isso do que todo o dinheiro do mundo. Amém. Isso é um profeta com experiência pessoal. Você lembra que irmão Brano orou por um homem muito rico, pela mulher de um homem muito rico? Ela foi curada e aquele homem mandou um cheque de $1,5 milhão. É muito dinheiro, naquela época principalmente. E o irmão Brano dizia: eu não quero. Dê para outra pessoa, mas eu não quero. O dom de Deus não é para isso aí. E não foi só uma vez, não foi várias vezes. Então quer dizer, uma pessoa que não estava preso nisso, está preso em ver a pessoa aceitando Jesus, tendo uma nova vida, se convertendo. É isso que ele tinha para fazer. Amém. Amém. Então ele disse: essas coisas eu preferiria ter isso. Não é? Davi falou. Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal de bênção de Deus. Davi falou aquilo para o Senhor, que ele tinha visto um perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu: porém tens acaso considerado o seu fim? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós temos para comer? Isso não é o que chega na presença de Deus? De todas as maneiras, este corpo no qual vivemos tem de perecer, sem importar quanto cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem, é a condição do espírito que chega na presença do Deus vivo. Amém. Amém. Então eu e você, nesta noite, Deus, antes da fundação do mundo, olhou, viu essa reunião e Ele sabe o que está no meu coração e no seu. Amém. É por isso que Ele predestinou. Os que antes conheceu, a esse predestinou. Tem pessoas que dizem: mas eu queria ser um predestinado. Mas eu queria tanto ser um salvo. Eu queria ter tanta vontade disso e daquilo outro. Então a vida que você vive no dia a dia mostra se Deus te escolheu ou não. Porque Ele viu tudo antes lá e agia aquilo que nós somos, não só na igreja, mas no dia a dia. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Deus conhece tudo. Os nossos pensamentos, Ele conhece. Lembra que a Bíblia fala que o nosso pensamento fala mais alto no céu do que as palavras? Deus conhece tudo que está lá dentro de nós. E aí, para mim ser um eleito, eu creio que eu sou eleito, as minhas atitudes têm que ser de eleitos. Amém. Eleitos da Bíblia. Então é isso. Eu quero
Eu vou terminar já, porque a gente tem que pular muitas coisas aqui, mas eu quero dar somente mais um exemplo aqui e nós vamos encerrar. Os irmãos estão entendendo isso aqui? Amém. Então, erros e acertos. Quando se faz uma prova no colégio, você sabe, antigamente eu me lembro, não sei se hoje ainda é a letra azul e vermelha, acho que é a mesma coisa. Lá na minha época era o boletim. Quando chegar no final do ano, tinha uns que pegavam o boletim e ficavam se escondendo. Outro não quer levar a mãe e o pai de jeito nenhum na escola, porque o boletim só tem que estar tudo vermelhão. Parece que passaram vermelhão lá no açafrão, na corante, né, no boletim. Tudo vermelho, tudo abaixo da média. Agora, quando aparece uma azulzinha lá, fica todo feliz, aquela notinha mais alta. Então, eu pergunto para você, olhando para a sua vida, você tem acertado mais ou errado mais? Você responda para você mesmo. Como é que está a minha vida assim no dia a dia? Eu tenho acertado? Ou eu tenho sido uma pessoa que erro sempre? Porque o que a gente fizer mais e a gente segurar vai passar para o subconsciente. É igual o carteiro de motorista. Você é uma pessoa que não sabe dirigir, se ele sentar ali no volante, ali pega a chave, ele treme, ele não sabe, ele esquece de dar um branco, ele não sabe nada mais. Mas se ele insistir ali devagarinho, ele vai aprender a dirigir. Daqui a pouco, ele está na rodovia andando e segurando só com o dedo só. Não é? Depois que você põe no subconsciente, você faz naturalmente sem nem pensar. Nós temos que colocar os acertos no nosso subconsciente. Os erros não. Os erros nós temos aqui, olhar, ver eles e jogar fora. E colocar o máximo que a gente puder para fora. Para que a gente não seja reprovado. Lembra que Paulo fala? Eu pregando aos outros, eu antes de olho para mim e me corrijo. Submeto o meu corpo à servidão, para que pregando a outros eu não venha ficar reprovado. Pastor pode ser reprovado, profeta, está na Bíblia, tudo na Bíblia. Evangelista, homem, mulheres, qualquer um pode ser reprovado. Se fizer errado, Deus, então, como Ele é justo, Ele tem que punir. Ele perdoa para que a pessoa tenha chances de melhorar, mas o erro que se comete, a pessoa paga o preço. Preguei uma mensagem uma vez com esse título, não é? Perdão do pecado e o preço da culpa. Muita gente diz, mas Jesus já me perdoou meu passado. Tem muitas coisas lá no passado do mundo que você fazia, que tinha, que agiu de tal, e você continua e paga aqueles preços daquelas coisas. Não é? Paga o preço daquelas coisas. Mas Jesus me perdoou sim. Ele perdoa para a gente não se perder, para cancelar aquele mal. Mas o preço a gente paga. Tem um preço, né? Jesus veio, comprou aqui nossa vida, tomou o nosso lugar para nos salvar. Muito bem, ele podia chegar, torcer o pescoço de Satanás, jogar para lá e nos levar para o céu. Ele veio, venceu o diabo, tirou a nós daquela condenação ali, mas ele pagou o preço mais caro da nossa salvação, que não tem nem como pagarmos nem um centavo assim. Não tem como pagar. Agora, hoje, nós temos um preço. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Renuncie-se a si mesmo. Quando você e eu queremos ser um crente, a gente tem que aprender a renunciar nossas próprias ideias. É aí que você vai aprender a parar com os erros. Porque enquanto a gente está sendo soberbo, não é? Arrogante, importante, e a gente não vai ceder, e ninguém vai pisar na gente, então enquanto a gente estiver com essas coisas, a gente não perdoa, não pede perdão, a gente não entende, a gente não aceita, e nós temos 1 milhão de opiniões. Podemos criar até uma filosofia com a Bíblia, com a mensagem, pega a Bíblia para nos defender e não congregar, não participar de ceia, não dizima, não ora, não canta, não gosta de ninguém, não concorda com ninguém e tal, perdido pensando que está salvo. Então, se passar para o subconsciente essa soberba, a pessoa se perde. Agora, o que nós precisamos é fazer o contrário, é colocar em nós, pedir a Deus que nos dê essa revelação de receber o dom do Espírito Santo, que é uma obrigação para todo crente. Ninguém é obrigado a ser pregador, cantor, isso, mas porque Deus é que dá os dons. Agora, para receber o dom do Espírito Santo, quem não tem, não vai para o céu.
Todos têm que ter. É para vós, vossos filhos que estão longe e para quando Deus chamar. Amém. O dom do Espírito Santo, que é a vida de Jesus na nossa vida, todo tem que ter. Paulo diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então eu e você precisamos entender que nós somos pessoas fracas, pessoas pequenas, que falhamos muita coisa, mas Jesus perdoa nossos erros e nós então vamos aprender a parar com muitos deles para que a gente não sofra mais sem necessidade. Lembra o que Paulo fala? Pedro, né? Apóstolo Pedro falando na sua carta: ninguém sofra como ladrão, como malfeitor, ou como aquele que se intromete na vida dos outros. Ninguém sofra. Mas se você sofre como um cristão, não se envergonhe. Então quem padeceu na carne já cessou com os pecados. Então eu e você precisamos sofrer pela coisa justa e correta, não por coisas que o demônio anda espalhando por aí. Que Deus nos ajude a ter essa visão e ver isso. Eu então quero citar para vocês, vou citar 3 homens: Caim, Coré e Balaão. Esses 3 homens eram religiosos. Por isso que eu entendo, eu quero que vocês lembrem o que Jesus falou aqui. Lá em São Mateus 7, o Brando citou, Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entra no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Amém. Está vendo? Mas Senhor daqui, Senhor dali, Senhor daqui. É religioso, mas tem que aprender a fazer o que Deus mandou. Amém. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz todo dia e siga-me. Então tome sua cruz todo dia. Essa é a nossa obrigação, para pagar um preço, levar o vitupério de Cristo, levar o ensinamento de Cristo, levar uma vida correta, para que as pessoas olhem e vejam Deus. O irmão Brando diz que é o único jeito do mundo ver Deus aqui na terra é através de mim e de você. Se a nossa vida não for digna, Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entra no céu. Então nós estamos todos nisso, de melhorar o nosso testemunho, melhorar a nossa posição. Jesus disse: muitos vão naquele dia vai chegar e dizer: mas eu fiz maravilha em teu nome. Quer dizer, tinha dons maravilhosos, eu curei em teu nome, não é? Eu expulsei demônios em teu nome. Tinha dons. O dom de chamada não salva a pessoa. E Jesus dirá abertamente: eu nunca vos conheci, aparta maldito. Os erros que eles carregavam na vida deles é a iniquidade, é o pecado, é as coisas iníquas dessa terra, e eles nunca mudaram a vida deles. A palavra nunca os converteu, e eles tinham apenas dons. Então eu quero citar aqui o Caim. Você sabe que era uma semente errada. O apóstolo João diz assim: não como Caim, que matou o seu irmão. Por que Caim matou Abel? Ele diz: porque as suas obras eram más. As atitudes do Caim eram a atitude da serpente, a atitude de Satanás. Então ele não tinha outra coisa a fazer senão fazer mal. Sabe, os maiores erros que pode, um dos maiores demônios que tenta atrapalhar a igreja, chama-se inveja e ciúme. Isso destrói casamentos, esse feminicídio aí por causa disso, e destrói igrejas, destrói famílias, destrói companheirismo. Ciúmes e inveja. Ciúme é um medo que a pessoa tem de perder o que ele tem. Então ele fica com medo, ele considera aquela pessoa, aquele objeto como propriedade sua. Tem ciúme. E a inveja é um ódio, é um mal que a pessoa sente de não ter o que o outro tem. Então ele quer que aquilo seja destruído. Então, já que ele não tem, ele vai destruir. Foi o que Caim fez. Nem meu, nem deu. Já que Deus não aceitou o meu sacrifício, também não vai aceitar o dele. E matou o Abel, matou o irmão dele. Então ele era filho do maligno. Mas o Caim também adorou o Senhor. O Caim também fez sacrifício. O Caim também era religioso. E Deus permitiu, porque a Bíblia diz que o sol cai, a chuva cai sobre justos e injustos.
Deus é tão misericordioso que Ele dá chance para todos nós. Eu tenho que cuidar de mim, você tem que cuidar de você. E mostrar o melhor para Deus, para que a gente seja a pessoa que vai morar na glória com o Senhor. Amém. E Deus quer tirar de nós toda a iniquidade. Tudo do lado de dentro, é onde o Espírito Santo vai trabalhar. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E você está sempre vigiando. Opa, peraí, falei uma coisa que eu não devia. Ô fulano, vem cá, me desculpe, eu falei um negócio aqui que não está bem. Na hora você tem que consertar. Porque se você levar para casa, não é? Aí é ruim. Eu creio que vocês já receberam o troco errado. Quem já recebeu o troco errado? De dinheiro. Está vendo? É normal. Você chega na padaria, dá R$5, ali comprou ali um pãozinho, qualquer coisa, um lanche ali, aí a pessoa está lá com aquela pressa e dá um troco de R$50. Você olha o dinheiro, tem uns que no bolso uma vez. Não é? Viu que tem mais ali, dá uma vez no bolso, e aí depois, olha, Deus abriu a porta para mim, que eu estava precisando do dinheiro, e Deus me abençoou, e Deus é bom. Mas não foi Deus que está fazendo isso, não. Isso é a concupiscência que está na pessoa que está fazendo isso. E o demônio que viu aquilo e disse que é teu. Mas se você é uma pessoa honesta, uma pessoa que já aprendeu, uma pessoa que sabe que aquilo não é teu, uma pessoa que tem dó do outro, que está trabalhando, e aí vem uma gama de coisa na hora, e diz, opa, eu te dei foi R$5, olha aí, vê se tem 50 aí. Às vezes a pessoa não tem nem 50, olha aí, você me deu o troco errado. Aí tem uns que fica tão grato que quer até te dar um beijo, fica tão feliz que ele já estava num aperto danado, e agora aí vai e vê que você é uma pessoa, ou ainda tem gente boa na terra. Mas se a pessoa levar aquilo para casa e depois ficar com aquilo e gastar aquilo, olha que iniquidade, olha o preço que ele está arrumando para a cabeça dele. Ele não vai perder 50, ele vai perder 500. Então nós temos que prestar atenção nisso, porque, mas eu crente, Jesus já me perdoou tudo que eu faço, Jesus me perdoou. Leia a Bíblia que você vai ver. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entra no céu. Aparta, maldito praticante de iniquidade. Iniquidade é pecado, pecado é incredulidade. O incrédulo, ele não está nem para nada. Nem crê que existe Deus, nem crê que o pastor está certo, nem igreja, nem nada. Tanto faz. Vou viver, vou sobreviver. Não. Nós temos que fazer a melhor, viver da melhor forma. Porque Deus nos ensina a ser cidadãos do céu. Amém. Tem o Salmo 15 que você vai entender, o verdadeiro cidadão do céu. Ele está ali. É aquela pessoa totalmente diferente dos que tem aqui na terra. Então o Caim, ele era uma pessoa totalmente mal, muito mal. E ele matou o irmão dele, e Deus chegou para ele e disse para Caim, Caim, cadê teu irmão? Quem crê que Deus sabia? Deus sabia que ele sabia. Agora Deus faz como se não soubesse. Está vendo como é que Deus é? Ele quer que você conquiste as coisas. Caim, cadê teu irmão? Caim com a mão para trás, todo sujo de sangue, né? Com os pozinhos da pedrada que ele deu, da porretada que ele deu no Abel. Ele diz, eu não sei, eu não sou guarda dele. Está vendo? Pessoa mentiroso, enganador, igual a serpente, igual o diabo. Mas é religioso, mas aí Deus expulsou ele para fora. E esse espírito caimita está na terra toda. Está toda na terra. E aí logo vem aí o outro Coré. Super religioso, sacerdote, do lado de Moisés, passou, viu as pragas do Egito, viu todos os milagres, viu todas as maravilhas, atravessou o Mar Vermelho, cantou o hino do outro lado, estava tudo maravilhoso, participou do culto e tal, mas lá na frente ele estava ali com inveja de Moisés. E ele disse para Moisés, você acha que é só você que é o santo? Aqui todo mundo aqui é santo. E aí começou a trabalhar contra. Então, quer dizer, ele não precisava daquilo, ele já estava num aperto grande. Para que ele foi envolver com aquilo? Mas ele ajuntou com o Datã, com o Abirão e com vários deles, fez uma congregaçãozinha e disse aqui, ó, nós aqui estamos, nós vamos mudar o quadro, nós vamos mudar tudo. Esqueceu das bênçãos de Deus, e tem gente que não se importa com nada de Deus, eles só querem fazer o que eles acham que tem que fazer. E esses espíritos estão por todo lugar por aí. Esse espírito de Coré, que não concorda com a palavra, que não concorda com nada, e tentando se... E eles se levantaram, e você sabe qual foi o resultado.
O Caim foi expulso da presença de Deus, o Coré, mas o Datã e o Abirão, as famílias, a terra abriu, nunca se viu falar coisa dessa. Mas a terra abriu, eles caíram dentro, a terra fechou em cima. Quem passasse ali, disse, cadê o pastor Coré que estava aqui? O pastor Abirão, cadê o apóstolo Datã, cadê? Ninguém sabia, desceram ao inferno vivos. Então Deus não se deixa escarnecer, tudo como planta ele colhe. Amém. Então ali foi terrível. E ali não foi só por exemplo, ser punido por um erro comum que aconteceu e depois Deus poupar eles. Não. O Caim, o Coré, ali, o Abirão, o Datã, eles se perderam de todo jeito. Eles não têm salvação. E o outro foi o Balaão. O Balaão era profeta, super profeta, conversava com Deus, no tempo de Moisés também, e aí Deus falava com ele uma coisa e outra, e o Balaão, o coração dele estava preso no dinheiro. Ele amava o dinheiro também. Ele era ganancioso, ele queria ser rico, ele queria ser poderoso, e Deus não deixava. E aí ele era pregador, e inclusive quando ele foi lá para, dizendo ele que ia amaldiçoar o povo, quando ele chegou lá, Deus já tinha dito, você vai falar o que eu pôr na sua boca. E aí ele abriu a boca para amaldiçoar, fez para abençoar. Pregação é uma coisa, ensinamento é outra. O Brando diz, ensinar é como esquiar no gelo, tem que falar certo. E aí o Balaão ensinou, porque ele tinha dentro dele aquilo, ensinou os israelitas na estrada a prostituir ali para as moabitas e a oferecer sacrifício para os ídolos. Uma pessoa crente de Deus fazer um negócio desse. Então, você vê que Deus espera que a pessoa se converta. E Deus disse, quando Balaão disse para Deus, Senhor, Balaque mandou aqui uma oferta para mim lá, amaldiçoou o povo, eu devia não. Deus falou, não. E quando Deus fala, você tem que obedecer. Ora, para que Deus ia falar não se ele tinha que ir? Não, não vai. Porque sabia o que ele ia fazer e o que tinha no coração de Balaão. E aí você vê que o Balaão depois teve outra oferta e acabou indo para poder, não conseguiu amaldiçoar o povo, porque era pregação, mas ele ensinou por trás dos panos, ele ensinou por trás das cortinas, ele ensinou o povo a se perder. E o Balaão se perdeu também. E até a Bíblia lá em Apocalipse fala da doutrina de Balaão, que é uma doutrina maligna. Então você vai ver que pessoas religiosas, todos três religiosos, tudo de igreja, tudo conhecia Deus, tudo sabia sobre Deus, escutou a voz de Deus, estava junto com o Senhor, vendo os milagres, mas se perdeu. Então não fique, né? Tem pessoa que fica preso numa bênção, numa cura, num milagre, numa coisinha ou outra, então diz, não, eu sou de Deus, porque eu tive um sonho, eu estava orando e um passarinho pulou na janela e cantou a noite toda para mim, então Deus está comigo. Não fica preso nisso. Prenda-se com a palavra. Amém. Melhore o seu testemunho, olhe para o seu coração e diga, Senhor, eu quero parar com muitos erros na minha vida. Eu sei que eu sempre vou falhar, até tentando fazer certo a gente pode falhar em alguma coisa. Você está na pista, de repente você vê ali uma entrada, você diz, eu vou por aqui. Quando pensa que está lá na toleira, na lama. Aí diz, para que eu entrei aqui? Só para colar o carro? Devia ter ido por lá. Mas a gente pode falhar em alguma coisa, mas por querer não. O pecado voluntário, o preço é bem caro. É só ler Hebreus capítulo 6 que você vai ver, não é? Que a terra, que muitas vezes é embebida pela chuva, produz erva proveitosa para aqueles que estão arando, trabalhando, ela será poupada e preservada. Mas a terra que muitas vezes recebe a chuva e produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Então tem uma diferença. A mesma terra, ela tem que produzir, a terra tem que produzir erva boa. Porque se ela produzir só uma coisa errada, ela vai ser reprovada. Esse somos nós, a igreja do Senhor, que Deus está trabalhando para nos preservar e fazer de nós uma pessoa abençoada. Amém. Eu disse aqui, né, 3 que errou, aqui poderíamos ficar um tempão só explicando sobre essas vidas, mas eu quero citar outros 3. Abra comigo aí e vamos encerrar já aqui. No livro de Ezequiel 14,
Profeta Ezequiel, capítulo 14, e no verso 12. Já vamos encerrar aqui. Falando de 3 homens que acertaram. Vamos nos identificar com alguém. Que Deus nos ajude a nos identificar aqui. Porque a palavra em Hebreus 12 fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Amém. Então, por causa dessas testemunhas de Deus, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém. Porque pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Amém. Ele desprezou as afrontas e ele fez tudo aquilo por causa do gozo que estava ali na frente. Então Jesus venceu todas aquelas coisas, eles humilharam ele, eles brincaram com ele, mas ele é o vencedor. Amém. Então seja o vencedor, seja a vencedora e mantenha um passo, uma postura e não dê lugar para aquelas bobagens. Eu não gosto disso, eu não creio naquilo, eu não concordo com isso. E se a gente for dando lugar, o inimigo vai te ensinando um monte de bobagem que tem nesse mundo para te destruir. E depois fica aquelas pessoas repugnantes numa empresa. Não sei se você já foi mal atendido numa empresa, principalmente serviço público. Você chega lá, vai dar um papelzinho, já vai com aquele sofrendo, para chegar lá, tem atendente lá que quer dar logo um tapa na orelha. Não. Ele te trata tão mal que você quer logo ir embora, ficou pior do que estava. Então, quer dizer, pessoa repugnante, pessoa que não serve para nada. Então, nós precisamos de ser uma bênção. Capítulo 14, verso 12 diz assim: ó, veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela. Se você olhar a história de Israel, você que lê a Bíblia sabe, os judeus sofreram muitas vezes. Até hoje os israelitas sofrem muito, porque aqueles sacerdotes, depois que rejeitaram Jesus, Pilatos diz: o que eu vou fazer com esse Jesus? Aí Pilatos então, o povo reprovou Jesus, Pilatos lavou as mãos e disse: eu estou livre do sangue dele. E eles falaram que o sangue dele cai sobre nós, nossos filhos. E caiu mesmo. E eles têm sofrido até hoje. Deus é com eles, irmão grande diz: Israel perdeu a herança. Eles perderam a terra. No milênio Deus vai restaurar para eles. Mas eles perderam a herança, igual o filho pródigo perdeu. Perdeu a herança, mas não perdeu o pacto. Deus perdoa, mas Deus deixa a pessoa pagar certas coisas que ele cometeu. E no capítulo 10 de Hebreus a gente aprende mais sobre isso, que aqueles que pecarem voluntariamente, depois de ter ouvido a palavra da verdade, e rejeitou, e pisou, não tem mais sacrifício pelo pecado. Então seja um melhor crente, que evolui, que cresce, que melhora. Não pense em desviar, não pense em parar, não pense em dar um tempo para Deus, dar um tempo para... Não pense. Porque Jesus é a nossa única rota segura. Amém. Então, Amém. continuando. Então, olha só. Aquela terra que pecava contra mim, rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, cortarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, olha só quem é: Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então você vai ver que tem 3 homens. É lógico que tem Abraão, tem José, tem muitos outros. Mas Deus chama esses 3 homens de justo, de homens íntegros, ou de homens perfeitos, que foi Noé, o pregoeiro da justiça. Nos dias de Noé só teve ele que creu na palavra. No mundo inteiro, só ele. E Deus fez o escape para ele. Ele conseguiu salvar sua família, 8 pessoas só. O único homem correto. E Deus com ele como um homem justo, um homem íntegro,
um homem de fé, pregoeiro da justiça. 120 anos pregando e não converteu uma alma. As pessoas chegavam lá, davam uma olhadinha lá no Noé pregando, falando, gente, bem, não estou fazendo nada. Deus vai mandar o dilúvio. Eles olhavam, davam uma gargalhada e iam embora. 120 anos desse jeito. E o outro aqui, olha só, Daniel. Daniel era foi chamado ali pelo anjo Gabriel, dizendo, olha, você é um homem muito amado no céu. Daniel era um homem íntegro, correto. E o outro era Jó. Você sabe que a aflição que Jó passou, a luta que ele passou, ele desprezou o dinheiro, a riqueza, a família, tudo, qualquer coisa, até a mulher dele. Chegou para ele e disse, você ainda quer ser crente? Amaldiçoa, logo a Deus e morre. Ele disse, você fala como uma louca. Pensa numa pessoa que tem um coração totalmente certo com Deus. É tão amigo de Deus, é tão firme com Deus, Amém. que nada separa do amor de Deus. Amém. Então, Noé, Daniel e Jó. Olha a diferença que tem de Caim, Coré e o Balaão. E tudo religioso. Então eu e você também estamos na igreja, estamos no caminho, vamos estar do lado daqueles que acertam. Amém. Porque errar é muito fácil. Sabe como é que erra? Sabe como é que a gente erra? A gente fala, não vou fazer. A mãe chega para a filha e diz, minha filha, eu estou doente, não estou podendo fazer o almoço, faz para mim alguma coisa ali. Ela diz, eu não vou fazer não. Já errou. E o erro vai custar caro. Ah, mas é uma coisinha à toa, eu não quero, eu não gosto. Então nós temos que gostar de fazer o que é certo. Amém. Porque para fazer errado é só você dizer, eu não quero, não vou fazer não. Mas para fazer, para acertar, você tem que pagar o preço. Amém? Amém. Você tem que pagar o preço, você tem que ir lá fazer. Você tem que pegar e fazer. Então, olha só, o Jó era um homem que Deus apareceu para ele, conversando com ele no tornelinho, e ali, e depois no final ainda disse para os amigos de Jó, falou para ele, olha, pede Jó para orar por vocês, porque vocês não falaram o que era certo de mim, como Jó falou. Então, quer dizer, um homem muito correto. E aí, quando a terra peca, ele disse, ainda que tivesse na terra esses 3 homens. Você vê o tanto que Deus não, ele não pode ser conivente com o erro de ninguém. Ele disse, ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Se eu passar pela terra as feras selvagens e elas desfilharem de modo que fique desolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Está vendo que Deus não poupa ninguém? Lembra que a Bíblia fala que ao próprio filho dele, ele não poupou. Jesus veio e morreu no nosso lugar, perdoou a gente, pagou um preço caro, e ele espera que a gente também pague um preço da obediência à sua palavra. Ou se ela trouxer a espada sobre aquela terra e disser, não, vou só até aqui, eu creio que, então vamos seguir mais um pouquinho, para você ver que Deus não poupa. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar delas homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra, derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar delas homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam,
mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Amém. Amém. Então você vai notar que Deus, Ele está mostrando para nós aqui que é possível uma pessoa passar pela igreja igual o Caim, o Balaão, ainda bem pertinho de Deus, escutando Deus falar, não é? O Coré escutando, vendo Moisés fazer aquela obra, a nuvem, a coluna de fogo, vendo tudo. É possível passar por tudo ali e se perder porque está retendo os seus pecados, retendo as suas transgressões. Aquele que confessa e para, alcança misericórdia, mas o que retém a transgressão não prospera, e eles não prosperaram. E também é possível ficar do lado de Deus, no meio de todo esse trabalho, e você vai ajustando a sua mira, ajustando a sua arma, dizendo: Senhor, me perdoa, me liberta, Amém. me ajuda, me esforça a minha coragem. Amém. Eu não quero ser igual. Não cantamos aquele? Eu não quero ser igual. Eu não quero mais isso. Me ajuda. Aquelas mentiras da família, aquela vidinha, qualquer coisinha que é dar tiro, qualquer coisinha que é beber veneno, qualquer coisinha que é jogar pedra nos outros, qualquer coisinha está emburrado, enfia debaixo da cama ali, e agora ali 3 dias sem comer. Eu não quero mais isso não. Eu quero ser gente, eu quero ser crente, eu quero servir a Deus. Amém. Eu quero ser uma pessoa que vai morar na glória com Jesus. Amém. Porque você sabe que só vai para lá os vencedores. Heróis da fé, olha os heróis da fé para você ver, olha a história deles. Eles perderam muitas coisas, foi cerrado, foi maltratado, foi queimado no fogo. Olha, isso aí que é vencedor? É a pessoa que está do lado de Deus, passa o que passar, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. E Amém. Deus cuidará de ti, Deus cuidará das suas coisas. Está meio difícil, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém. Não deixa nada te aborrecer, não deixa nada te impedir, e seja o crente mais verdadeiro. Amém. E então Deus vai cuidar do resto. Amém. Eu vou parar aqui, nós poderíamos continuar mais aqui muitas coisas, mas eu creio que os irmãos entenderam, né? Amém. Amém. E nós precisamos acertar, e para acertar, você tem que estar ajustando a sua arma. Eu me lembro quando eu servi o exército, em 1979, lá nós soldados recebíamos o fuzil, aquela arma, diz: olha, você quer para namorada agora. Então aquela arma a gente aprendia a desmontar ela, montar de novo, e não importa se é na água, se é de noite, qualquer lugar você tem que estar com aquela arma polida, arrumadinha, porque se acontecer uma guerra, você tem que estar pronto para. E a força do soldado ali é a arma. Sem arma, um soldado sem arma, ele é prisioneiro, vai ser prisioneiro. Então nós temos que estar armados com Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Amém. Revestido de toda a armadura de Deus. E tendo feito tudo, ficar firme. Amém. Amém. Então, arme com a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Mas a armadura de Deus, você já pensa numa coisa de ferro, aquele elmo e aquela coisa toda. É capacete da salvação. Capacete de salvação é essa palavra que você escuta e ela fica na sua mente todo o tempo. Você tem uma cobertura na sua mente para o inimigo não te enganar. Você tem os lombos vestidos com a couraça da justiça, no que é certo, de fazer a coisa certa. Amém. Não é? É coisa certa, não é ficar do lado. Ah, meu parente é meu amigo, então eu vou ficar do lado dele, ainda que ele está errado. Não, eu não sou político é assim. Ainda que está errado, está bagaceiro, está lá. Nós não temos nada com isso, nós temos com a verdade. Não é? Cingido os lombos com a verdade, tendo o escudo da fé. Olha a armadura de Deus, é fé. Fé no que Deus falou em sua palavra. Tendo a espada do Espírito, você conhecer, está lendo a Bíblia, ouvindo, analisando, quando alguém chegar para você, mas isso, mas aquilo, peraí, isso aí está na Bíblia? A pessoa diz, está escrito sim. Não está na Bíblia, está escrito assim. Aí você sabe o que está escrito, a espada do Espírito. Você tem que conhecer ali, não é? E etc. Nos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. É ir para a igreja, é ir para onde estão falando a palavra, você caminha para onde está ensinando a vida eterna. Amém. E etc.
né? E tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Paulo disse assim: orando em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas calamidades, evitar um monte de coisa errada. Se você está orando, Deus te protege, Deus te revela, Deus te ilumina, e você é uma pessoa abençoada, guardada pelo poder de Deus. Amém. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou com você? Amém. Amém. Falou ao teu coração, né? Falou a cada um de nós. Vamos simplesmente agradecer a Ele, né? Porque Ele conhece as nossas necessidades, né? E Ele conhecendo, Ele é também o conselheiro, né? Ele aconselha. E aí o conselho, se você acatar o conselho do Consolador, você sairá bem. Se você desprezar o conselho, você se dará mal, né? Então eu creio que Ele tem nos aconselhado nesta noite. Vamos acatar para o nosso bem, né? Amém. Aquilo que o apóstolo Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos então orar. Coloque a tua mão direita, né, sobre o teu coração, e levante a tua mão esquerda em direção aos céus. E esta confissão é tua diante de Deus, né? Você vai orar aquilo que você tem errado, não tem acertado. Peça a Deus, né? E a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Então o pastor está dizendo que amanhã está viajando, né? Nós vamos orar por ele, pela viagem também. Então esta é a oração da fé para o Senhor confirmar em nossos corações, né? Confirmar em nossas vidas a presença dele, nos fazendo acertar e não nos fazendo errar. Também vamos apresentar aqui muitos pedidos de oração. Tivemos aí aproximadamente 85 pessoas, me parece que até 90 pessoas conectadas, né? 126, né? O pico foi de 126 pessoas acompanhando aí o culto, a reunião. E então eu creio que o Senhor tem abençoado grandiosamente a vida do pastor Natália e sua família, né? Então vamos orar. Esta oração, ela será em teu favor. Você vai orar. E irmã Joana, né? Temos muitos pedidos aqui, mas antes de apresentarmos a Deus esses pedidos diversos, esta oração, ela será individualmente para você mesmo, para ti mesmo, né? Para o Senhor te ajudar a prosseguir. Amém? Tua mão direita sobre o teu coração, tua mão esquerda erguida, e o Senhor vai cumprir, porque está em Isaías 55, versículo 11, né? A palavra do Senhor não voltará para si vazia, mas fará tudo aquilo que lhe apraz, né? Então vamos orar. Querido Pai, bendito, santo, nós estamos, ó Deus, diante de um Deus tão puro, tão justo, tão limpo, tão tremendo, tão poderoso, e conhece as necessidades individuais de cada um, conhece, Senhor, os problemas, conhece os desejos, Senhor, daqueles que desejam melhorar os seus relacionamentos contigo. E nós, nesta noite, temos ouvido a Tua palavra através do Teu vaso, pastor Natália. Pai, ele realmente tem sido usado tremendamente pelo Teu Espírito, e nós só temos que dizer obrigado, Senhor. Agora, Pai Santo, todos aqueles que têm suas mãos erguidas, a mão direita posta em seu coração, em seu peito, tanto aqui na audiência visível quanto na audiência invisível, a obra da libertação é feita pelo Teu Espírito, Senhor.
A obra da libertação, a obra do milagre, a obra da mudança de vida, é algo que cabe, ó Deus amado, a Ti, Senhor. Nós simplesmente dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem abençoado e nos ajudado. Senhor, liberta aqueles que necessitam de uma libertação. Muda os pensamentos, muda os desejos, muda a natureza, Senhor, muda as atitudes. Pai, renova, Senhor, as nossas forças. Dá-nos um espírito reto, Senhor. Sonda se há em mim, Senhor, sonda se há em nós, se há alguma coisa errada, Pai. O Senhor limpa com toda a liberdade e dá-nos, ó Deus, uma nova experiência contigo, Pai. Agora, Pai Santo, oramos por diversos pedidos de oração. Senhor, o Senhor possa visitar nesta hora cada família. Ó Pai, a família do irmão Ezequiel dando saúde. Visita, Pai, o Edmar José Pereira. Visita nesta hora, Senhor, o esposo da irmã Júlia, irmão Nilson. Pai amado, Senhor, sobre a audiência presente, visível, e sobre a audiência invisível também. Senhor amado, um sintoma gripal, ó Deus, em quase todos aqueles, ó Deus, que estão nesse momento, ó Deus amado, na audiência, participando, Senhor, todo espírito de gripe, de friagem, ó Deus, sintomas gripais, febris, ó Deus, nós repreendemos que os teus filhos tenham saúde perfeita, sejam todos curados e libertados. Visita a irmã Joana, Senhor, pois nos comunicou agora à tarde que esteve hospitalizada sexta-feira, não passou bem, ainda não está bem, mas ela crê no poder da cura divina. Visita a irmã Joana nesta hora, trazendo a ela uma libertação total.